SEDAI está se adequando às novas diretrizes da norma regulamentadora, conhecida como NR1. Gostaria que você explicasse o que é. E o que muda para os colaboradores na prática, essa nova norma? Sim, então vamos lá. Começando pela NR1. Okay. A NR1, a Ana trouxe, ela veio com uma modificação em 2022, ela era de regras gerais e tal, explicava ali que seriam as normas regulatórias, e ela veio tratando, e a partir de 2022, de gerenciamento de risco ocupacional. Todo mundo fala NR1, PGR. Não, PGR é só a forma física, né? Que a estrutura física que se tem mínima para a gente fazer esse gerenciamento. Tá? Ali ela trata basicamente do gerenciamento de risco ocupacional. E ali já estava embutido, né? Eu brinco, eu falo com a minha equipe, gente, o que a gente fazia de segurança do trabalho, aquele negócio do PPRA datado todo ano, não, esquece, mudou, né? Segurança do trabalho, a gente tem que mudar o perfil. Se a gente continuar olhando muito quadradinho, a gente não vai resolver os problemas, eles vão continuar ali e as coisas não vão evoluir. Como a sociedade vem evoluindo, a segurança e o trabalho vem evoluindo, né? Muitos trabalhos que existiam deixaram de existir. Como eu falei, o trabalho em home office é uma situação que a segurança do trabalho também tem que tratar. A cara está na casa dele. Por que a segurança do trabalho da SEDAI tem que tratar? Por quê? Porque ele é empregado da SEDAI, ele está produzindo para a SEDAI. Então eu tenho que sim me preocupar com o cara que está no home office também. Então, assim, isso tudo é uma evolução natural, né? Do trabalho, das profissões, e a segurança do trabalho não ficou para trás disso. Passou por essa evolução naturalmente. E tem que continuar evoluindo, as normas precisam ser algumas, né? A gente sabe, quem trabalha aqui precisa dessa evolução e elas estão tendo uma modificação muito grande agora. E eu brinco com a minha equipe e falo isso. Então, o que a gente está fazendo? A gente passou por um curso agora, toda a equipe da GST, né? Assistentes sociais, medicina do trabalho, técnicos, engenheiros, de implementação prática das ferramentas para identificação dos riscos psicossociais. Então a gente começou a trabalhar o quê? Formulário ProArt, HSETI, porque a gente tem um público muito amplo, a gente tem um problema de logístico muito grande por ser muito pulverizado a empresa. Então não tem, a SEDAI não é o prédio. Eu brinco, eu falo com as pessoas, a Bárbara bastante, eu tenho muito contato com a Bárbara, que nos ajudou a promover esse evento. Eu falo, gente, a SEDAI, isso aqui, a gente está dando suporte para a SEDAI de verdade. A SEDAI de verdade está lá, na Itaguandu, na Italaranjal. É o cara que produz água. Porque qual o produto da SEDAI? É água potável. Aqui no prédio a gente não produz água potável. Aqui no prédio a gente dá suporte para eles. A gente tem que criar um ambiente saudável, eu falo como segurança do trabalho, para que o empregado na ponta possa fazer suas atividades. Então eu fiz, né, todo esse levantamento, porque até então a segurança do trabalho não tinha essa expertise de identificar os fatores psicossociais. Apesar deles já estarem há anos na NR17, depois na NR1, o que fez a mudança na NR1, o Ministério do Trabalho, eu acredito que foi nessa linha, eu acho que ele foi meio que desenhar que o fator psicossocial também tem que ser cuidado. Desenhar, gritar. Porque as pessoas estavam muito presas à avaliação ergonômica do trabalho, à avaliação preliminar ergonômica do trabalho, muito a biomecânica, e ninguém estava dando atenção à saúde mental. E aí esses índices de aumento trouxeram essa realidade. E a minha equipe não estava distante disso, a gente precisou mesmo se adequar, se preparar, entender o que são os formulários que vão ser aplicados aos empregados na ponta, como eu vou usar, como eu vou fazer, vai ser por Google Forms ou vai ser formulário físico. Então isso tudo que a gente está trabalhando, e isso é um comitê, né? Nesse comitê que a gente está estruturando essa aplicação, tem 2 engenheiros de trabalho, tem um médico do trabalho, temos enfermeira, as assistentes sociais. Então é um grupo multidisciplinar, porque quando a gente fala de fatores psicossociais, para a gente que faz o gerenciamento, não adianta eu falar, é um engenheiro, é o médico. Não, é um grupo multidisciplinar mesmo, porque como disse a Ana, é um ponto de melhoria dentro da estrutura da empresa que tem que ser tratado. É um ponto falho na estrutura da empresa que tem que ser tratado. E esse ponto falho, às vezes, o engenheiro não vai conseguir visualizar porque tem que ter um olhar de um médico, tem que ter um olhar de uma assistente social. Então, esse é o cuidado que a gente está tendo, de preparar a equipe para poder lidar com essa nova situação, de identificar os problemas e poder dar a solução a eles dentro do plano de ação. Vou comentar 2 coisas aqui que você falou, que eu acho que você foi em pontos muito importantes. Assim, primeiro, essa NR1, que é uma norma regulamentadora, ela tem esse nome, né? Disposições Gerais de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
mas ela traz muitas coisas que eu acho que as pessoas, de uma forma geral, precisam conhecer, os trabalhadores precisam conhecer. Uma delas é que ela tem um dispositivo lá que fala o seguinte, a grosso modo, tudo tem que ser falado com os trabalhadores. Os trabalhadores têm que ser comunicados a respeito dos fatores de risco, dos riscos ocupacionais a que eles estão expostos. Então, as empresas têm que levar para os trabalhadores as informações sobre os riscos ocupacionais a que os trabalhadores estão expostos. Eu acho que, de uma forma geral, as pessoas não sabem disso. Não. A gente tem que ter consciência dos riscos a que a gente está exposto no trabalho, até para fazer parte da prevenção. E a empresa tem a obrigação, não é um favor que a empresa está fazendo. Isso, inclusive, é uma receita de sucesso que está lá nas normas ISO. E independente de estar na norma, eu acho que é até uma questão de empatia mesmo. Você vai colocar uma pessoa para executar uma atividade, o mínimo que você tem que passar para ela são os riscos a que ela está exposta. Olha, você vai fazer essa atividade, existem esses riscos, existem essas ferramentas de cuidado, existe o EPI. Porque com o tempo é muito natural, isso é um mecanismo nosso psíquico de defesa. Quando você está exposto a um risco constantemente, o nosso mecanismo de defesa faz com que a gente... isso faz parte da vida, porque se foi assim, num estado de tensão, faz mal. Então, o que a gente faz? A gente naturaliza. Às vezes o cara tá ali mexendo com plutônio, ele já tá bebendo plutônio de canudinho. E acha que é assim mesmo, tá tranquilo. Tranquilo. O cara trabalha em altura, naquelas cadeirinhas penduradas, fazendo limpeza de vidro. Isso aqui é besteira. Porque a gente naturaliza. E a empresa tem que ter a noção, isso é muito interessante, da percepção dos trabalhadores ao risco que ele está exposto. É muito comum, gente, a ocorrência de acidentes de trabalho, principalmente, doenças também, mas acidentes principalmente, com pessoas que têm muito tempo de função. Sim. A pessoa já tem tanto tempo de função que ela perde aquela atenção maior que o iniciante tem para não cometer erros e acaba eu convivo tanto com aquele perigo. Isso, exatamente. Que quando ela se torna um risco... Naturaliza. Só é um perigo. Gente, Superman, né? Faz parte. Todo mundo. E aproveitando o gancho da Ana, além de comunicar, isso é uma questão mínima até de humanidade e empatia. Eu comunicar a pessoa, olha, você vai estar exposto a um risco que pode te trazer mal. Então, até para ele poder saber por que ele está usando EPI. Não adianta eu dar um EPI para o empregado, não orientar, não treinar, porque ele não vai saber para que é, ele não vai ver utilidade e não vai utilizar. Não vai usar. Então, eu tenho que comunicar e eu acho que essa norma trouxe algo que é muito importante, que é algo que eu sempre... Porque eu sou oriundo de empresa de ônibus, eu não era de empresa de saneamento. Trabalho, né, com segurança do trabalho há 20 anos, né, sou técnico de segurança do trabalho e advogado. Então, eu sou oriundo de empresa de trabalho e uma das coisas que eu falo é essencial para quem trabalha com segurança do trabalho. Ouve o trabalhador. Porque ele sabe as dores que ele sente, ele sabe as dificuldades na parte operacional, e a NR1 trouxe isso, a obrigatoriedade da participação dos trabalhadores, assim, escrito, né? Está taxado ali. O trabalhador tem que ser ouvido na identificação dos riscos, na descrição das atividades. Então, isso tudo é essencial. Por isso, aí a gente vai naquele ponto que é comum no dia a dia do trabalho, que é o quê? Comunicação. A falha na comunicação traz algo muito pesado e difícil para a empresa gerir. Quando a comunicação é falha, quando a comunicação não funciona, e como ela não é feita pelos canais corretos ou da maneira correta. E a comunicação é um direito, tal qual como a água potável. Sim. Comunicação é um direito, mas a gente não enxerga como um direito, né? Sim. Mas não é nem só dos riscos, Luiz. É dos riscos e principalmente das medidas de controle que já existem, porque a gente tem que saber quais são os controles para os riscos, inclusive para saber quais são as possíveis deficiências daqueles controles. Então isso é uma coisa que eu acho assim, que todo mundo tem que saber para cobrar a empresa desse tipo de comunicação e de informação. Sim. E uma outra coisa que eu acho muito interessante que está lá na NR1 é uma coisa que se chama direito de recusa. Vocês sabem o que é direito de recusa? É isso. Direito de recusa é o seguinte: ninguém é obrigado a desenvolver uma atividade que possa expor sua vida a um risco grave e iminente, a um risco de morte. E se você, trabalhador,
está identificando de forma fundamentada que existe ali um risco Grave, eminente. grave, um risco, uma situação de trabalho que pode fazer com que sua vida ou assim, lesões graves possam acontecer, você tem o direito de falar com o seu superior. Falar assim, olha, essa atividade aqui, ela expõe um risco e a não fazer aquela atividade. Isso. Agora, aí eu pergunto para você, como é que você vai exercer o seu direito de recusa se você não conhece os riscos? Entendeu? Então, na verdade, isso é um direito que está previsto em convenção internacional, que está previsto na NR1, mas ele é um direito que o gozo dele depende de uma porção de coisas. Do conhecimento Depende de um conhecimento que, de uma forma geral, as pessoas não têm. Né? Até porque a gente naturaliza. Quantas vezes a gente anda na rua e vê o cara lá em cima da obra, pendurado, sem proteção? Teoricamente, ele tem direito de recusa. Mas, primeiro, será que ele não está naturalizado, entendendo que aquilo faz parte? Ele Segundo, sabe que tem um direito de recusa? será que se ele falar eu não vou, ele não vai ser na hora trocado por outro? Sim. Porque tem muita coisa envolvida para a gente dizer que o direito de recusa ele está sendo garantido e alguém tem o direito, consegue exercer esse direito, né? Tem muitas nuances na relação de trabalho que expõe o trabalhador a uma situação dessa. E existe uma questão que é a subordinação. Sim. E sobre o direito de recusa, ele não é novidade nas normas. Não é novidade. Para quem trabalha, né, nessa área de gestão de saúde ocupacional, a gente sabe, estava na NR10, né, tinham outras NR. A gente usava a gente pegava emprestado de outras normas e usava no âmbito geral. Hoje ela veio para a NR1, para as disposições gerais, que para a gente, que é da segurança do trabalho, foi um ganho absurdo. Mas a gente tem que trabalhar no sentido de fazer com que as pessoas, caso tenham uma situação assim, elas saibam que existe e tenham a condição de exercer esse direito. Se exercer esse direito, isso. Porque dessa forma a gente salva vidas também. Com certeza, com certeza. Nosso bate-papo continua e no próximo episódio nós vamos falar sobre a importância das ações da empresa para a saúde mental. Te esperamos lá!